Nós estamos com alguns visitantes. Cadê Vinícius? Seja bem-vindo, Vinícius, tá? Que Deus te abençoe mais e mais, que seja a primeira de muitas. Ravi. Seja bem-vindo, Ravi. Olha, eu não te conhecia, mas já te amo, porque eu orava por você, ó, há mais de um mês orando. Estou também com um casal que mora no meu coração, Felipe e Carolina, que está ali. Sejam bem-vindos. Eu passei com o cachorro dele, gente. E Deus colocou um amor por esse casal muito grande. Verdadeiramente, vocês moram no meu coração. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. João, nós estamos numa série de Eu Sou de Jesus. Eu sou, quando Jesus fala eu sou. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 6, 48. O tema dessa noite é Jesus, o pão da vida. Nós já pregamos sobre Jesus, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Semana passada nós pregamos sobre Jesus, eu sou a luz do mundo, e hoje nós vamos pregar sobre Jesus, o pão da vida. O próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida. João 6,48 diz a palavra do Senhor. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Só até aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, não invalidando, ó Pai, a oração do pastor Marcos, mas pedindo ao Senhor, que nessa noite eu possa trazer um alimento do céu, Senhor, um alimento vindo do Teu coração para o coração da Tua igreja, Pai, uma palavra Tua, não uma palavra minha, Pai, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, e que nessa noite, cada vida seja abençoada e edificada pela Tua voz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos um texto aqui, que muitos já ouviram falar sobre esse versículo, mas esse versículo tem um contexto, né? Eu sempre digo uma coisa, texto sem contexto é o quê? Heresia. O quê? Pretexto para heresia. Então, todo texto, nós temos que buscar o quê? O contexto. Qual é o contexto desse para Jesus chegar assim do nada e dizer, eu sou o pão da vida? O contexto começa no início do capítulo falando que Jesus estava no local e havia uma grande multidão. E os discípulos chegaram para Jesus, né? Filipe chegou para Jesus e disse, Jesus, olha só, como vamos despedir a multidão? A multidão está com fome, está desfalecida. E o Senhor chegou e disse assim, vamos ver para comprar pão para todos eles. Na verdade, Jesus sabia que eles não tinham condições ali. A palavra de Deus fala que tinha 5.000 homens. Porque era contado o quê? Os homens. Mas entre mulheres e crianças, tinha no mínimo o quê? Umas 20.000 pessoas. Imagine para alimentar 20.000 pessoas. Aí o Filipe disse assim, olha só, nós temos aqui 200 denários. Que não era nada para alimentar nenhum grupo, talvez um grupo pequeno daria, para comprar pão para um grupo, mas para 20.000 pessoas. E de repente vem André, eu não sei nem de onde, eu creio que foi o Senhor já incomodando ali, André chegou assim e disse assim, tem um jovem aqui, com 5 pães e 2 peixinhos. Gente, o que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20.000 pessoas? E o Senhor disse, então traz esse lanche desse menino. E a palavra do Senhor diz que o Senhor multiplicou aqueles pães e aqueles peixes
alimentaram toda aquela multidão. Olha, Jesus é tão organizado, porque tenta distribuir pão para 20 mil pessoas. O que as pessoas vão fazer? Vão avançar, Jesus chegou, disse que havia uma grande o quê? Relva. Pensa aquele gramado assim, disse assim, ó, manda todo mundo sentadinho. Se não sentar, não ganha. Parece até professor para criança, né? Ó, se não sentar, não ganha. Aí todo mundo sentadinho assim, ó, 20 mil pessoas sentadinho na grama, e os discípulos começaram a distribuir os pães e os peixes. A palavra de Deus diz que depois que distribuíram para 20 mil pessoas, o Senhor disse assim, ó, não pode sobrar nada, recolhe o que sobrou. E quando recolheram, ainda deu para encher o quê? 12 cestos. A palavra de Deus diz que quando o povo viu aquilo, o povo, algumas versões quis arrebatá-lo a ser rei. E algumas versões e o povo quis forçá-lo a ser rei. Primeiro eu quero dizer uma coisa, ao Senhor ninguém força. Deus faz aquilo que Ele quer. O Senhor vendo aquela situação que estavam querendo forçá-lo a ser rei, o Senhor se retirou daquele local, mandou os seus discípulos irem para onde? Para Cafarnaum. Eles estavam ali perto do mar da Galileia, e mandou os discípulos atravessarem de barco, e Jesus ficou orando. Aí que nós temos aquela passagem que o Senhor observa os discípulos passando por uma tempestade, e o Senhor faz o quê? Começa a andar pelas águas. E o Senhor vai lá, faz aquela tempestade parar. Foi quando Pedro, de repente, falou assim, ó, se é mesmo o Senhor que está andando aí, faz eu andar. Ele começou a andar até aí. Mas ele chegou a Cafarnaum. Quando chegou a Cafarnaum, aquela multidão que no dia anterior recebeu o pão do Senhor Jesus, foram procurar Jesus no mesmo lugar que ele multiplicou os pães. Só que quando chegou naquele lugar, eles não encontraram mais Jesus, mas eles estranharam por quê? Sempre que Jesus saía com os discípulos, saía em 2 barcos. Um barco foi, mas o barco que Jesus costumava ir, estava lá. Eles disseram, como pode? Onde está Jesus? Aquela multidão pega o barco e vai lá para Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, quando encontraram Jesus, a multidão, disseram assim, como é que chegaste aqui? E Jesus, quando eles fizeram essa pergunta, Jesus disse assim, olha só, vocês estão me seguindo por causa daquilo que eu posso oferecer a vocês. Estou dando uma introdução, tá, gente? Aí eles quiseram comparar Jesus com Moisés. Disse assim, olha, Moisés fez descer pão do céu. E você, o que pode fazer? Aí Jesus disse assim, não foi Moisés que mandou pão do céu. Foi o Senhor que mandou, foi meu Pai que mandou o pão do céu. Eu quero te dizer uma coisa, nós não fazemos nada. Quem faz qualquer coisa é quem? É o Senhor. Eu me lembro que teve uma época que eu orei por 2 pessoas que foram curadas de câncer. E as pessoas começaram olha, tem alguém com câncer, chama o pastor Rogério, e disse assim, gente, vocês não conseguem entender que eu não tenho poder? Eu não faço milagre. Quem faz milagre é o Senhor. De repente você já orou por uma pessoa e a pessoa ficou curada. Não quer dizer que tem poder em você. O poder que está em você é do Senhor. É o Senhor que opera milagres. E naquele momento, o que eles estavam pensando? Eles começaram a comparar Jesus. Primeiro eu quero te dizer uma coisa. Jesus é incomparável. Jesus é incomparável. Não tem ninguém como o Senhor Jesus. Só que onde que eu quero chegar? Aí Jesus falou para eles que ele era o pão da vida. Que aquele pão que Moisés ofereceu, as pessoas comiam, no dia seguinte tinha que mandar mais maná, por quê? As pessoas voltavam a ter fome. E o pão que ele estava oferecendo, vocês vão comer desse pão e nunca mais vão ter fome. Da mesma forma que ele ofereceu, ele disse assim, vocês também não vão ter mais sede, porque Jesus é a fonte de água viva. Aquele que bebe dessa fonte jamais tem sede. O que quer dizer o seguinte, Deus é o único que pode saciar aquele vazio. Eu já falei várias vezes, eu me converti com 17 anos.
E com 17 anos eu tinha um vazio muito grande na minha alma, na minha vida eu tinha um vazio muito grande. E Jesus preencheu o tamanho certinho desse vazio. Por isso que em momento nenhum eu nunca pensei em abandonar esse Jesus, porque ele depois que você come desse pão. O que é comer do pão? É quando você chega para Jesus. E Ele satisfaz. Se nós vemos Isaías 55, que fala sobre a água, vinde às águas. Todo aquele que tem sede, vinde às águas. Aí a palavra de Deus diz, comprai sem dinheiro. Sabe o que quer dizer isso? Da mesma forma, você pode trazer para o pão, comprar sem dinheiro. Porque aquilo que Deus tem para nos oferecer já foi pago na cruz. O que o Senhor tem nos oferecer foi pago na cruz. Nós dizimamos porque nós amamos a obra de Deus, queremos, mas não pense assim, eu estou dizimando, eu estou pagando pela minha salvação. Não, meu irmão, sua salvação já foi paga. Comprai sem dinheiro, sem preço, porque tudo que você possa dar, não pode pagar aquele sacrifício da cruz. E quando eu vejo esse texto, nós vemos que no início, Jesus se compadeceu, se sentiu compaixão de quem? De uma grande multidão. Era normal, onde Jesus chegava, ter o quê? Multidões. Só que o Senhor, multidão, o que multidão queria? Milagre. E Jesus oferecia o que para a multidão? Milagre. A multidão estava atrás de milagre, o Senhor ia lá e operava milagre. Só que quem seguia Jesus não era a multidão. Onde Jesus saía, Jesus estava aqui nessa cidade, tinha uma multidão, Jesus operava milagre. Quando ele saía da cidade, o que a Bíblia diz que ele fazia? Se despedia da multidão, ia para outro lugar. Só que o que aconteceu foi o seguinte, Jesus, ele saiu de um lugar, foi para o outro, e quem foi seguindo Jesus? A multidão. Onde você quer chegar, pastor? Quem tem que seguir Jesus chama discípulo. Discípulo segue Jesus. Sabe por quê? Aquela multidão estava seguindo Jesus por aquilo que Jesus podia oferecer. O discípulo não. O discípulo segue a Jesus pelo que o Senhor é. Se nós servimos ao Senhor Jesus, não porque Ele pode nos oferecer bênção. Vem bênção sobre as nossas vidas? Vem. Vem milagre sobre a nossa vida? Vem. Mas nós não servimos ao Senhor por causa do milagre. O discípulo não serve ao Senhor por causa do milagre. O milagre é consequência da nossa vida com o Senhor, do nosso caminhar com o Senhor. E eu fiz uma distinção aqui. Jesus, Ele nunca nos mandou, vai lá e fazei multidão. Você conhece algum versículo que diz? Ide e fazei multidão. Alguém já viu esse versículo? Se alguém já viu, eu não vi, tá? Já dei a Bíblia algumas vezes. E agora, vê se esse versículo você já viu. Ide e fazei discípulo. Então a palavra de Deus você não vai encontrar em momento nenhum mandando o quê? Fazer multidão. A palavra de Deus diz que nós temos que gerar discípulos. A nossa missão é gerar discípulos. A nossa missão não é gerar multidão. E eu queria aqui ver algumas características de multidão. Hoje estão fazendo igreja para multidão. O que é igreja para multidão? É uma igreja muito grande, cheia? Não estou falando de quantidade de pessoas. Nós podemos ver mesmo a igreja de Pyeongchul, lá na Coreia do Sul. Sabe quantos membros tem? 700 mil membros. E é uma igreja cheia de poder de Deus. É uma igreja de discípulos. Então, quando eu falo que estão criando uma igreja de multidão, eu não estou me referindo a número de pessoas. Pode ter igreja de 10 mil pessoas, ser uma igreja que pregue a palavra, forma discípulo, cria discípulos. O que é uma igreja de multidão? Eu poderia abrir aqui, mesmo um espaço pequeno aqui, uma igreja para multidão. Uma igreja que leve as pessoas a estarem aqui só para buscar milagre, só para buscar bênção, só para buscar prosperidade. Se eu faço isso, eu estou criando uma igreja para multidão.
E eu te garanto que estaria mais cheia do que está. Eu te garanto que as pessoas iam vir procurar mais, porque as pessoas, a multidão ia procurar Jesus o quê? Buscando o quê? Só milagre. Ninguém queria saber o que Jesus poderia fazer. E muitos se chegam a Jesus por causa de milagre, e muitos acham que Jesus tem a obrigação de fazer o que eles estão pedindo. Jesus não tem obrigação. Viu quando eu falei? Eles quiseram obrigar Jesus a se tornar rei. Gente, nós não obrigamos Jesus a fazer nada. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim, se Deus não operar milagres aqui na tua vida, se não acontecer isso, eu deixo de ser pastor. Então deixa. Tem gente que fala assim, Senhor, se eu não conseguir uma resposta nessa situação, eu deixo de ir na tua casa, deixo de ser cristão. Então deixa. Sabe por quê? Nós que precisamos do Senhor, não é o Senhor que precisa de nós. O Senhor ama. O Senhor se alegra quando nós estamos na presença dEle. A Bíblia diz que quando alguém chega para Jesus, a festa no céu. Mas nós temos que entender é que nós precisamos do Senhor. Nós que precisamos. As pessoas estão trazendo o Evangelho como se Deus tivesse assim, por favor, vai para a igreja, fica aí, o que você quer? Tem pessoas que acham que servir a Jesus é como, não sei se vocês lembram antigamente, eu sou mais velho que alguns, antigamente tinha um filme quando eu era mais novo chamado Aladim. Alguém já lembra? Quem lembra aqui, levanta a mão. Os coroas estão se apresentando, né? Aladim era o seguinte, pegava uma lâmpada, lâmpada, aí esfregava, aí parecia um gênio, e aí ele fazia assim, fazia os pedidos, 3 pedidos, mas olha, com Deus quer que seja mais. O pessoal não aceita só 3 pedidos não. E que chega assim, e o gênio faz assim, Aí as pessoas estão querendo isso, que você chegue para Deus, Deus, eu quero isso. Tá bom. Deus ouve os nossos pedidos? Ouve. Mas Ele não tem obrigação de nos atender, meu irmão. Guarde sempre isso. E a multidão acha que o Senhor tem obrigação de atender. Deus nos atende por compaixão, em resposta à nossa fé. Agora nós queremos trazer algumas características do discípulo, segundo a Bíblia. O que significa discípulo? Aprendiz e seguidor. Aprendi porque nós aprendemos de Jesus, meu irmão. Tudo que nós temos, aprendemos de Jesus. E seguidor de Jesus. Jesus não veio para fazer, primeira coisa, de uma característica de um discípulo. É um futuro morador do céu. Está caminhando para o céu. Aquele que é discípulo do Senhor Jesus, está a caminho do céu. Nós estamos a caminho. E eu sempre gosto, tem um louvor que nós cantamos, quando preguei aí, que diz o quê? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou, porque nós estamos a caminho do céu. E é fácil, meu irmão. É fácil. Caminhar para o céu, será que nós vivemos vida de facilidade? Não. Mas como é bom saber, discípulo é aquele que está caminhando para Canaã, para o céu. Porque tem uma coisa, Jesus não veio a esse mundo para fazer milagre. Ele faz milagre? Faz. Mas para que Jesus veio nesse mundo? Foi para fazer milagre? Não. Jesus veio a esse mundo para salvar o pecador. Veio a esse mundo para nos salvar. Outra coisa, aquele que crê para a salvação, quem é discípulo? Aquele que quer para a salvação. João 6,36 diz, mas já vos digo também, vós viste, contudo não credes. Para quem Jesus disse? Vós vistes, contudo não credes. Sabe quem Jesus falou isso? Para a multidão. Para aquela multidão o Senhor disse, vocês estão vendo, mas contudo vocês não creem. Quando eu falo de crer,
Aquela multidão, ela tinha fé que Jesus podia realizar milagre? Ela acreditava que Jesus poderia realizar milagre. Mas é diferente da fé para realizar milagre e o crer no Senhor. Esse crer que eu falo é o crer da salvação. A palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então esse crer não é só simplesmente você acreditar que Deus, que o Senhor Jesus pode fazer alguma coisa, mas você se entregar completamente ao Senhor. É você entregar sua vida, entregar seu coração, isso significa crer. E eu me lembro, eu sempre gostei muito de ser chamado de crente. Sempre gostei. Aí você fala assim, pastor, por que crente? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo que nos chamava de crente. Mas eu já vi muita gente que diz assim, pastor, não, quando alguém fala, você é crente, nós somos igual macaco de imitação. Eu não sou crente não, porque até o diabo é crente. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Gente, quando nós somos chamados de crente, é porque nós cremos no Senhor como nosso Salvador. Não é porque simplesmente eu acredito que Ele existe. Se você chegar e falar assim, crente eu não sou não, porque até o diabo é crente, então você crê menos que o diabo? Crente eu não sou não, até o diabo é crente? Gente, eu sou cristão, crente não, porque até o diabo... Gente, nós somos cristãos, não importa o que me chama. A primeira maneira que nós fomos chamados, os cristãos foram chamados, eu já falei aqui, os do caminho. Depois quem botou o nome de cristão não foi nem os próprios cristãos que botaram o nome de cristão. Eles foram chamados por pessoas não cristãs de cristão. E quem nos chama de crentes é o apóstolo Paulo, que nos chama de crente. Então, quando alguém chega para você e diz assim, você é crente, quer dizer, se você vê uma pessoa andando na rua, e alguém diz que ele é crente, você vai pensar logo o quê? Que ele serve o Senhor Jesus. Não vai pensar isso. Vai pensar, não, todo mundo crê. Não, você vai pensar, ele serve ao Senhor Jesus. Então, meu irmão, a multidão, ela não conseguia crer para a salvação. Elas acreditavam simplesmente, tinham fé simplesmente nos milagres. Outra coisa, a atitude que nós temos que ter como discípulo, priorizar Jesus. A palavra de Deus diz, se alguém vier a mim e não aborrecer, em algumas versões, odiar a seu pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem gente que não entende esse versículo. Como a palavra de Deus diz, se alguém para me servir, tem que odiar, aborrecer, pai, mãe, filho, filha, a si mesmo, eu não entendi. Se nós olharmos as versões que estão na nossa Bíblia, nós não vamos entender mesmo. Como assim? Como eu vou odiar meu filho? Como Vitor e Jéssica vão odiar o meu afilhado Paulinho? Não tem como. Como eu vou odiar minha esposa? Como eu vou odiar minha mãe, meu pai, meu irmão, minha família, vocês? Mas se nós formos para o original, nós vamos entender esse versículo. Porque ao invés, no original, no grego, ao invés de estar aquele que não aborrecer pai e mãe, aquele que não odiar pai, mãe, filho, irmãos, irmãs, tudo. Sabe qual é o significado? No original, aquele que não amar menos. Já mudou ou não mudou? Aquele que odiar, ou aquele que amar menos, aquele que não amar menos ao seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua esposa, o seu irmão. Sabe por quê? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E eu posso te garantir uma coisa, que quanto mais você ama a Deus, quanto mais você coloca Deus em primeiro lugar, você passa a amar mais a sua esposa,
Você passa a amar mais o seu filho. Você passa a amar mais os seus pais. Por quê? Você vai se aproximando de Deus e o amor vai fluindo em você. Mas eu sei que quando nós chegamos para o Senhor Jesus, é difícil. Quando nós chegamos para o Senhor Jesus, nós podemos até dizer, olha, eu amo a Deus mais do que tudo. Não. Esse amar a Deus sobre todas as coisas é um processo. Quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós amamos a Deus. Como eu falei, estou 38 anos com o Senhor, e quanto mais eu caminho com o Senhor, mais eu sou apaixonado pelo Senhor, mais eu amo o Senhor. É igual a minha esposa, ela chegou um dia para mim e falou assim, amor, hoje você me ama como na época que nós estávamos namorando, eu te amo. Eu falei para ela, eu te amo muito, muito mais. Mas na época que a gente estava namorando, de 10 em 10 minutos, você passava o Nextel, eu tinha Nextel, você passava o rádio para mim, a gente estava distante, eu estava em Niterói, ela estava em Saquarema. Aí a gente ficava na paixão, né? Aí fica, oi amor, como tá? Aí quando eu não ligava para ela ligava para mim. Mas com certeza hoje eu nunca amei minha esposa tanto como eu amo hoje. Sabe por quê? Quanto mais eu caminho com ela, mais eu amo. Quanto mais eu caminho com vocês, meu irmão, mais eu amo vocês. Vocês sabem disso. E quanto mais eu caminho com Deus, mais eu amo esse Deus, mais eu amo o Senhor Jesus. Então é um processo, meu irmão. No início você chega, é o início de um relacionamento com Deus. Mas você vai começando a caminhar com Deus. Você vai começando a sentir o cuidado de Deus na tua vida. A proteção do Senhor. Não que a gente ama por causa do cuidado e proteção, mas você sente. Quanto mais você vai sentindo, aí você diz assim, por que Deus me ama tanto? Quantos testemunhos já contamos aqui do amor de Deus? Então, meu irmão, mais uma coisa do discípulo, colocar Deus em primeiro lugar. Outra coisa, para nós sermos discípulos, nós temos de renunciar por Jesus. Lucas 14, 33 diz, assim pois, qualquer que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha, cada vez as pessoas estão renunciando menos para o Senhor Jesus. Tem pessoas que já estão com Cristo há muito tempo. Antigamente as pessoas renunciavam às coisas muito fácil pelo Senhor Jesus. Hoje, muitos chegam assim, olha, se o Senhor quiser, o Senhor me aceita do jeito que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. É assim. Se o Senhor não me quiser assim, meu irmão, nós temos que renunciar por causa do Senhor. Eu estava vendo uma entrevista de um jogador que ficou muito tempo jogando na Arábia Saudita, né? E ele disse que ele aprendeu, se tornou um cristão melhor, observando as pessoas que serviam o islamismo. Como assim, pastor? Você se tornar um cristão melhor, observando quem segue o islamismo? Ele ficou quase 10 anos na Arábia Saudita, convivendo. Ele disse que 5 vezes por dia, ele disse assim, olha, eu estou no mercado, pagando alguma coisa. Se der a hora da oração deles, você vai ficar esperando no mercado. Eles, onde estiverem, eles se ajoelham, eles vão lá e se devotam. 5 vezes por dia. Quando eu cheguei, ele disse que quando chegou na Arábia, ele ficou com pena das mulheres, porque as mulheres cheio de limites, tudo por causa da religião, mas as pessoas tinham prazer de fazer aquilo por causa da sua religião. Aí, pastor, mas como se tornou um cristão melhor? Ele disse assim, gente, eu sirvo um Deus vivo, e muitas vezes eu digo que eu não tenho tempo para orar. Eu sigo um Deus vivo e muitas vezes eu digo que eu não tenho tempo de ir na igreja, porque tem algum motivo. Eu sirvo um Deus vivo. Gente, mas se nós repararmos, é isso. Nós temos que renunciar. Tem um louvor, eu acredito que a maioria dos irmãos conhecem, que diz, eu não vou cantar, tá, gente? Porque se eu cantar vai todo mundo embora, então deixa quieto.
Mas a música diz: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, estou apaixonada. E parte dessa música diz: eu abro mão da minha vida. Meu irmão, esse louvor nós cantamos nas igrejas, mas será que nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa por causa do Senhor Jesus? Ou o Senhor, Senhor, me acha receita? Eu sempre digo uma coisa: para vir para o Senhor Jesus, tem gente que fala assim: tem na Bíblia, vem como estás. Tem isso na Bíblia? Não. Mas é uma verdade? É. Vem como estás. Só que quando nós chegamos aqui, nesse lugar, nós temos que deixar Deus trabalhar em nós, sabe? Deixar Deus nos transformar. Né? Nós vamos estar falando um pouco sobre isso, mas deixar Deus nos transformar. Na terceira, e mais uma coisa, de quem é discípulo, qual é? Levar a cruz. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier para mim, não pode ser meu discípulo. Tem gente que fala assim: pastor, minha cruz está pesada. E muitas vezes compara a cruz com o emprego, alguns comparam com a esposa. Meu irmão, tem gente que fala: pastor, minha esposa é minha cruz, eu vou ter que carregar para o resto da vida, né? Vai. Casou, vai carregar mesmo. Tem gente que acha que é sogra. Não veio ninguém falando do sogro, ainda bem. Né, João Pedro? Não fala de mim não, tá? Né? Não fala do sogro não. Nem da sogra, ele ama a sogra. Né? Tem gente que acha que a cruz é a sogra. Gente, quando fala carregar a minha cruz, por que falava isso? Porque todo aquele que era morto e crucificado, ele tinha que carregar a sua própria cruz, tá? E tinha que passar no meio da cidade. E as pessoas que viam ele passando no meio da cidade carregando a cruz, sabe o que diziam? Esse nós não vamos ver nunca mais. Meu irmão, você que chegou para Cristo, as pessoas têm que olhar para aquele Rogério que um dia chegou para o Senhor Jesus. As pessoas tinham que ver e dizer: esse eu não vejo nunca mais. Olha, o pastor Marcos que chegou para Jesus, esse eu não vejo nunca mais. O Fernando que chegou para Cristo, esse eu não vejo nunca mais. Sabe por quê? Porque nós fomos transformados pelo Senhor. Aquele antigo Rogério, ninguém viu nunca mais. Aquela antiga Maria Olinda, pastora Maria Olinda, ninguém nunca viu, nunca mais. Aquele antigo Antônio Carlos, ninguém nunca viu, nunca mais. Já estamos quase terminando. Às vezes eu não mando abrir versículo, porque minha pregação dura 30 e poucos minutos, mas se eu mandar abrir cada versículo, vai levar uma 40, 50 minutos, aí por isso que eu leio os versículos. Para ser discípulo tem que permanecer na palavra. Jesus dizia: se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é permanecer na palavra? Fala de pregar, de viver. Hoje, muitos estão pregando fora da palavra. Muitos. Se você vê hoje o que você vê, as pessoas estão pregando o que o povo quer ouvir. As pessoas estão pregando aquilo que agrada o coração, e não o que as pessoas precisam ver. Nós temos que pregar não aquilo que eu acho. As pessoas estão pregando aquilo que você acha e do seu jeito. Eu tenho que pregar o que a Bíblia acha e do jeito que está na palavra de Deus. Isso é permanecer. E eu tenho que viver não da minha... eu tenho que viver da minha maneira. Não. Eu tenho que procurar viver segundo a palavra de Deus. Isso é permanecer na palavra. Porque quando nós começamos... Olha, muita gente está fazendo isso também para a igreja ficar cheia. Eu não falei do pastor que foi pregar nos Estados Unidos, chegaram para o pastor e disseram assim, olha, só não prega contra o pecado. Reverendo Hernandes Lopes, só não prega contra o pecado. Ele disse assim, então eu não posso pregar. Se eu não posso pregar contra o pecado, então você convidou a pessoa errada. Meu irmão, se eu não posso pregar a palavra do jeito que é,
Tem gente aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, meu irmão. A Bíblia diz mesmo, a própria Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas sentirão o quê? Comichão no ouvido, procurando líderes, mestres, que preguem aquilo que elas querem ouvir. Nós temos que pregar aquilo que o Senhor quer falar. E agora é para terminar mesmo. Para ser discípulo do Senhor, tem que amar o próximo. João 13:35 diz: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós temos que amar todos. Ah, pastor, mas tem pessoas que é difícil. Gente, nós somos difíceis. Sabia que nós somos difíceis? Nós somos como espinhos. Então não pense assim, não, nós. E a pessoa difícil, eu tenho que amar da mesma forma. Nós vamos encontrar muitas pessoas difíceis, nós somos difíceis, mas temos que amar, meu irmão. O amor de Deus tem que estar acima de todas as coisas. As pessoas têm que olhar para você e ver o amor de Deus em você. É o amor de Deus que atrai. É o amor de Deus que atrai. Porque Deus é amor. E as pessoas olham, eu falei sobre a luz, né? A luz do Senhor resplandece em nós. Da mesma forma é o amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor, Deus derrama do seu amor sobre as nossas vidas. Aquele que não tem amor não tem Deus. Aquele que não ama o seu próximo, mas é meu inimigo. Gente, servo de Deus não tem inimigo. As pessoas podem me considerar um inimigo, mas eu não considero ninguém inimigo. Quando eu sinto que alguém não gosta de mim, eu começo a orar pela pessoa, e que é porque a pessoa está gostando de mim. Se alguém me faz mal, minha esposa sabe, se alguém me faz mal, eu vou lá, peço perdão, mas foi ele que te fez, não importa quem fez, meu irmão, o importante é nós estarmos bem um com o outro. Isso é cristianismo. Cristianismo não é, não vou com a cara daquela pessoa. Gente, que não vai. Esse negócio de não vou com a cara. Então alguma coisa está errada. Se você não vai com a cara de alguém, põe o joelho no chão e começa a orar. E fala, Deus transforma, porque eu preciso me converter. Isso é o evangelho. Se alguém não vai com a cara, não tem isso. Cristianismo não tem isso. Eu não vou com a cara ou eu vou. Tem uma pessoa que congregou comigo. Ele chegou para mim e falou assim, na época eu nem era pastor, chegou assim, Rogério, eu era líder dos jovens, fui 15 anos líder dos jovens, chegou para mim e falou assim, Rogério, eu vou sair da igreja, por causa de um irmão tal, tá? Eu tenho um problema com o irmão aí, e eu vou sair da igreja. Eu disse, está tudo errado, você só pode sair daqui, depois que você resolver esse problema com esse irmão. E você já não sentir mais nada no seu coração contra esse irmão. Quando você tiver o coração limpo, aí você, Deus tocou de meu coração para mim ir para outra igreja, aí você vai. Mas enquanto tiver alguma coisa no seu coração, sabe por quê? Porque você vai e aquilo continua ali. Então primeiro Deus tem que sarar. E como Deus vai sarar, se eu tiver alguma coisa, não tenho nada com o Fernando. Fernando é meu amigo, todo mundo sabe, mas é o exemplo, tá, Fernando? Gente. Senão o pessoal vai falar, poxa, o pastor tem problema com o Fernando. Não, nós somos amigos, gente. Mas já pensou, tem um problema com o Fernando? Tem que ser sarado ali, Fernando. Com a convivência, Deus tem que trabalhar e tem que tirar esse ressentimento, isso, em nome de Jesus. Eu vejo o exemplo de Pedro. Pedro tem uma época que Paulo chamou a atenção de Pedro. Eu creio que Pedro ficou meio olhando torto para Paulo. Mas mais na frente, na carta de Pedro, nós vemos Pedro elogiando a Paulo sobre a revelação que Deus deu para ele. Vamos ficar de pé, nos colocar de pé nesse momento. O Senhor é o pão da vida. Aquele que comer desse pão, a palavra do Senhor diz que tem vida eterna. Meu irmão, como eu falei, semana passada preguei sobre a luz do mundo. Sem luz, não haveria natureza, não haveria animais, não haveria o ser humano. Sem a luz do mundo, que é Jesus, não tem vida espiritual. Jesus diz que é o pão, pão significa alimento.
o Senhor diz que é a água, fonte de água viva. Sem pão, sem alimento, sem água, o ser humano o quê? Morre. Espiritualmente, sem o pão da vida e sem a fonte de água viva, nós não temos vida com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo pela tua palavra, Pai, porque verdadeiramente o Senhor é o pão da vida, Pai. E por isso, por nos alimentarmos desse pão, Pai, que hoje nós somos teus discípulos, Pai, por nos alimentarmos desse pão e bebermos dessa água, que a tua palavra diz que aquele que beber dessa água jamais terá sede, Senhor. É porque estamos contigo, Pai, te servindo, Pai. E o que eu te peço é isso, Pai, que cada vida aqui verdadeiramente seja um discípulo do Senhor, que possa estar seguindo o Senhor, seguindo os teus passos, Pai, permanecendo na tua palavra, amando o próximo, Senhor, renunciando pelo Senhor. O Senhor Jesus renunciou totalmente por nós na cruz do Calvário, e muitas vezes não queremos renunciar a coisas tão pequenas, Pai. Então nessa noite eu peço, Pai, venha trabalhar em nós. Oh, Pai, venha trabalhar, venha fazer a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Continua, Pai. A Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, Pai, é fiel para terminá-la, para cumpri-la, Senhor. Oh, Pai, venha trabalhar, Senhor. Sabemos que mesmo quando estamos dormindo, o Senhor está trabalhando em nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.